Olá! Hoje a gente abre espaço para uma conversa que não é só sobre empreendedorismo, é sobre ocupar espaço, resistir e transformar. Em um país onde mais de 10 milhões de mulheres lideram negócios, mas ainda enfrentam barreiras invisíveis todos os dias, existem vozes que não esperam oportunidade. Elas criam. E é nesse lugar de construção que nasce a história da nossa convidada. Alessandra Fabiani é mais do que empreendedora, ela é movimento. Idealizadora de projetos como Conexão Melanina, Mulheres Negras que Movem a Terra e Conexão Melanina Exclusive, ela tem feito algo poderoso. E é isso que nós vamos conhecer nesse bate-papo delicioso que começa agora. Alessandra, muito obrigada e bem-vinda ao Prosa Empreendedora. Nossa, o prazer é todo meu de estar aqui. Primeiramente, estou muito feliz de estar participando desse projeto, né? Do Prosa Empreendedora, tão sonhado, né, Tão Margarete? sonhado. E muito obrigada pelas palavras, né? Eu acho que é uma síntese mesmo daquilo que eu realmente venho construindo, galgando aí, né, durante mais de 5 anos dentro dessa minha trajetória como empreendedora. E é um prazer estar aqui com a sua audiência para a gente poder bater esse papo aí, falar sobre empreendedorismo, sobre projetos, que eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso para a gente poder aumentar ainda mais essa rede de mulheres potentes que tem dentro do nosso país. Com certeza. E eu abri com um dado interessante falando que o Brasil já tem 10 milhões de mulheres empreendedoras. Mesmo assim, a gente vê que cerca de um terço dos negócios, ainda que são liderados por mulheres, tem sofrido dificuldades, né? Existe ainda um impedimento de crescimento com mais equilíbrio. É verdade isso? Acontece isso? Sim, segundo o GEM e também, né, dados fornecidos pelo IBGE, hoje já são mais de 52 milhões de pessoas que trabalham com empreendedorismo no país. Isso genérico, né? Homens, mulheres. E as mulheres hoje já são potência dentro desse segmento do empreendedorismo. Mas realmente também é um fator muito determinante, porque esse processo não é igual para todos. Né? Não temos essa igualdade que é muito necessária. Então, por isso que é complicado a gente poder dar com relação a essa questão de acesso, de estrutura, né, de formação para essas mulheres, que a maioria hoje das mulheres sempre começaram a empreender por conta da sobrevivência. Né? São poucos os dados de mulheres que começam a empreender realmente por ter o dom do empreendedorismo, sempre é muita pela sobrevivência. Mas ainda, claro que nós temos essas mulheres que estão voltadas para esse lado também, que já têm o dom, mas hoje a maioria é por sobrevivência, mas ainda falta muita estrutura, falta acesso, falta rede, né? E uma das funções do meu trabalho é esse. E isso é interessante que você falou, né? Porque a gente vê muito essa questão e a gente viu muito isso na pandemia, na questão de começar a empreender por necessidade. Sim. E aí a gente enfrenta mais barreiras ainda, porque quando você vem capacitado, preparado para empreender, com essa questão de visão de negócio, talvez há uma facilidade aí. Mas muitas, e aí muitos, na verdade, no geral, mas principalmente as mulheres, começam a empreender por necessidade. Até porque hoje muitas são líderes de família. Como é que você vê isso e como é que você falou da questão de rede? Como é que a gente pode preparar melhor essas mulheres para empreender? Naturalmente, dentro do segmento das mulheres empreendedoras, essa questão realmente de preparo, ele já tem um grande dificultador dentro do segmento no qual eu trabalho, que é justamente com as empreendedoras negras, né? Que se o acesso para a mulher ele já é difícil, para a mulher negra ele é 2 vezes mais difícil. Porque com essa questão dela poder ter que trabalhar para sobreviver, fazer do empreendedorismo o seu meio de sobrevivência, né? Não é uma coisa que é um complemento ou é algo que ela sonhou em fazer, ela simplesmente a pandemia revelou muitos empreendedores, muitas empreendedoras. E essa questão de hoje, dentro de um país que nós vivemos, onde as mulheres é que são os líderes das casas, né? Que são as pessoas, são os alicerces, porque a gente vê isso basicamente, né? A maioria nós temos muitas mulheres mães solo, né? Mulheres separadas e não, e tá tudo bem, mas vamos lá, mas vamos ver essa questão desse acesso dessa rede. E a gente
poder trabalhar com redes de mulheres, poder dando esse acesso, dando essa formação, ela é o que faz o diferencial. Durante muito tempo, Margarete, eu frequentei vários grupos de mulheres, né, de mulheres empreendedoras, e eu vi essa necessidade de trazer uma rede, mas uma rede que fosse realmente sustentável. Uma rede com acesso, com um complemento, do qual não somente ir lá para divulgar o seu produto, porque para só divulgar o seu produto, isso você faz, você contrata um marketing, você faz isso, se você não tem, você vai no boca a boca. O importante é você também fornecer esse acesso realmente direcionado. E a rede, as comunidades, é que faz a diferença, porque nós não estamos só falando somente de uma divulgação, mas é de uma troca. Porque hoje também uma coisa que facilita muito é a questão do network. Sim. Só que o network, ele hoje não é mais somente não é somente troca de cartão. É acesso. É você dar disponibilidade, você dar confiança para aquela pessoa, para que ela possa adentrar em lugares, para que ela possa realmente entender para onde mais que ela pode chegar. Então, Eu tenho acompanhado bem de perto o seu trabalho, os seus projetos, inclusive faço parte dessa rede que você construiu. Hoje são esses 3 grupos principais aí que eu disse, né? O Conexão Melanina, o Mulheres Negras que Movem a Terra, que sim. inclusive tem um prêmio que está aí chegando, e tem o Conexão Melanina. Como é que se deu a formação desses grupos e que caminho hoje você está seguindo, você está trilhando? Onde você quer chegar com esses grupos? Nossa, eu quero ver muitas mulheres no topo. É Na importante. realidade, tudo começou através de uma rede, de uma comunidade. Através da União das Influências, como eu comecei a trabalhar com as influenciadoras, as nano-influenciadoras, levando essa formação, levando esse desenvolvimento para as pequenas, as empreendedoras vendo esse movimento, quiseram vir também somar, e aí depois disso começou a se desenhar algo que, porque querendo ou não, eu estando ali na frente da União das Influências, eu também sou uma empreendedora. E eu vi as minhas necessidades iguais às de outras mulheres também. E daí começou a surgir. Primeiramente veio o projeto Mulheres Negras que Movem a Terra, que era um anseio voltado mesmo por uma solidão da mulher negra, não da fase amorosa, mas da solidão mesmo de estar junta, de ter com quem conversar, de ter trocas. Então, eu resolvi, através de um anseio de poder entender de histórias de mulheres que tiveram muita superação para poder conquistar o que elas têm hoje, poder reconhecer. Né? Então a gente começou esse projeto com mulheres negras, hoje já são mais de 100 mulheres. Esse ano nós vamos homenagear mais de 50, Que segundo ano maravilha. nacional, né? Então a gente vai trazer muitas mulheres para a cidade de Uberlândia, de todo o país, com histórias maravilhosas. Inclusive estava lá em casa agora avaliando, fazendo a curadoria dessas histórias para poder entregar. E o Conexão Melanina é essa estabilidade para poder trazer realmente o empreendedorismo para as mulheres negras de uma forma com que elas possam realmente, através de um posicionamento, através realmente do entendimento daquilo que elas querem para o futuro, poder fazer isso através de acesso, de rede, de entrega mesmo de conteúdo. E onde eu quero chegar, Margarete, eu quero chegar numa possibilidade de ver essas mulheres e me ver também com estabilidade, com um posicionamento firme, com entendimento daquilo que a gente verdadeiramente quer, com essas mulheres realmente capacitadas e com os seus projetos estruturados, organizados, tendo rendimento e tendo lucro e tendo as mesmas condições que as outras pessoas também têm. Isso é importante, as mesmas condições, é o acesso. E aí veio o Conexão Melanina Exclusive, que é justamente esse novo posicionamento, porque vinha esses outros 2 grupos, que eu falei de mulheres, e aí muitas estão nos 2 grupos, outras novas, mas veio esse outro que nasceu final do ano passado, esse Sim, ano? Final do ano passado. novembro do ano passado. Isso. E que você já está aí com uma segunda turma, né? Um segundo processo. Como é que está isso? Porque existe diferenças nesse grupo e eu acho que vem bem ao encontro disso que você está falando da questão de posicionamento no negócio. Sim.
Quando eu criei o Conexão Melanina Normal, né, o grupo geral que a gente diz hoje, era para poder realmente, além de levar a questão da capacitação de uma forma diferente, também levar esse bem-estar para as mulheres. Aí muita gente às vezes não entendeu o que que era isso, porque eu vinha falando assim, vamos encontrar, vamos tomar um café? Sabe, vamos treino, vamos no café, a gente começa a conversar. Porque é o que eu nem eu falo, gente, network que hoje não é somente trocar cartão. Network hoje é você fazer realmente um direcionamento, acesso. E aí as mulheres começaram a vir e começaram a entender. E eu fui vendo dentro desse movimento, dentro dos grupos, que havia uma grande separação, querendo ou não. Tem muitas mulheres com projetos já estabilizados, que já têm um segmento, já tem né, uma diretriz. Um negócio estruturado, ou pelo Estruturado. menos semi-estruturado ali, né? Outras ainda estando ainda na base, pensando, estruturando, colocando o que que ela ainda quer, o que que ainda vai, e tendo aquela que já está realmente gerando lucro. Só que as conversas não estavam, elas não estavam se entendendo para poder tirar o máximo uma das outras. E eu sempre tive vontade de levar um pouco mais do meu conhecimento, daquilo que eu quero para algumas mulheres. Então, o Exclusive nasceu justamente para poder trazer essas mulheres que já estão um pouco mais preparadas, para que elas continuem se preparando, se organizando, tendo mais clareza, colocando os pés firmes num posicionamento ideal, para que as outras que vão vir depois comecem a entender. Na realidade, eu quero transformar o Conexão Melanina todo ele em Exclusive, mas a gente tem que começar de uma base. Então, eu tô pegando, a gente fez uma seleção, elas mesmas se escolheram, porque eu não escolhi ninguém. Não existe uma elitização, eu coloquei lá para todo mundo, quem se acha pronta. Exatamente. Porque também a mulher tem que se sentir pronta, a empreendedora tem que saber onde que ela está. Então, quem se sentir pronta e quer elevar essa prontidão, quer ir a mais. Então, foi onde a gente fez, e lá nesse grupo a gente faz todo esse processo. A gente fala muito sobre estrutura, a gente fala muito sobre posicionamento, você está lá, você está acompanhando, e uma coisa que também acaba que, mesmo aquela mulher, um dado importante que eu consegui revelar dentro do Exclusive, que muitas mulheres que falam que estão estabilizadas, na hora que você vai ver mesmo os dados, ela ainda não está 100%. Não está 100%. E aí, o que acontece? A gente vai lá e dá clareza, a gente dá estrutura, dá acesso, e tira essas escamas, para que ela possa realmente começar a pensar. E os resultados estão sendo surpreendentes. Que maravilhoso. Tem dia que eu fico assim, eu fico chorando dentro de casa. Eu já choro muito, né? Então eu fico chorando de ver o tão quanto essas mulheres estão crescendo. Para que elas possam depois vir e trazer as outras. Porque é muito mais do que só encontro de trocas. Ali a gente está aprendendo. E eu tô falando a gente porque eu faço parte desse grupo e a gente percebe esse amadurecimento profissional. Isso. Porque tem as palestras, tem cursos que você traz, né, e oferece ali. Então, tem também aprendizado. E isso que você disse, que você colocou da questão do amadurecimento, e às vezes acha que está estabilizado, porque eu sei fazer, às vezes era algo que fazia parte da rotina, era um dom da pessoa e ela desenvolveu aquilo por necessidade, se tornou um negócio por necessidade, mas muitas vezes está tudo misturado ali, porque ela trabalha dentro de casa, então ela não tem o horário do trabalho, ela começa a vai para a rotina doméstica. Então, agora é estruturar isso e tornar-se realmente profissional. É engraçado. Faz parte também. Faz. E você tá lá dentro, você viu justamente quando foi a questão, quando a gente foi falar de estratégia. Sim. E aí, qual que é a estratégia que você usa no seu negócio? E todo mundo ficou num silêncio, porque primeiramente o grupo não é um grupo de divulgação, não é um grupo de divulgação de mulheres, é um grupo realmente para poder falar de negócios, mas de negócios levando aprendizado. Então, quando eu perguntei lá, o que vocês entendem por estratégia? Todo mundo sabia a teoria, mas ninguém fazia na prática. Teve meninas que teve dificuldade de separar o que é operacional do que é estratégico. A gente teve que fazer um trabalho realmente de me destrincha aí toda a sua rotina. E eu falar para ela, isso aqui é rotina operacional, isso aqui é estratégia. Porque justamente a maioria da mulher negra que empreende, ela está empreendendo dentro da casa dela. Sim. Ela separa um cantinho lá na casa dela para ela poder empreender. Ela não tem uma base de finanças, como hoje nós vamos estar vivendo, a gente nesse novo ciclo, a gente está entendendo, vamos
depois de posicionadas, depois de organizada, nós vamos começar a ir nas bases, que é um outro dado também que a mulher negra tem a dificuldade com relação a finanças. Porque tudo que ela pega, ela quer investir na casa dela, ela esquece do negócio, então ela acha que o dinheiro é tudo igual. O dinheiro da casa, né? mistura. O pessoal com o profissional. Isso é normal, isso também tem nos outros segmentos também, mas dentro da mulher, dentro no caso do empreendedorismo negro, ele ainda é mais latente. Então a gente lá é sobre isso, então a gente tem um encontro mensal, onde que é pra gente poder estar junta, para poder estar conversando. Então eu também quero levar essas mulheres para que elas tenham acesso a lugares, que elas tenham um entendimento que elas podem estar. Às vezes as pessoas não conhecem o trabalho e às vezes colocam isso como se eu estivesse querendo elitizar. Não, é por uma questão de merecimento. O Exclusive e todos os meus movimentos elevam as mulheres à questão do reconhecimento delas, para que elas se reconheçam, e a questão do pertencimento. Aonde eu pertenço, o que eu mereço. Então, os encontros presenciais sempre têm essa conotação. Além de levar o conhecimento, a gente também tem essa questão do pertencimento. E sempre uma reunião online, onde a gente também faz com relação, né, a questão do conteúdo, e durante todo o ciclo dentro do grupo, a gente entrega conteúdos, onde elas fazem realmente exercícios. Entregando matéria de 2 em 2 dias, aí todo mundo tava, não tô aguentando. Então, vamos estender um pouquinho, mas já tá na hora de puxar. Mas é porque é isso, quando a gente quer realmente ter um pertencimento, quer ter um lugar, a gente tem que parar e olhar para dentro. E a gente só faz isso quando a gente decide fazer o melhor. E é através disso que o Exclusive tá vindo fazer essa diferença. Exatamente. Tô vendo aqui, você tá com um cafezinho aí, e prosa boa. É prosa com café, né? Isso é, então deixa eu tomar meu Vamos café. tomar o cafezinho que já tá frio aí. E aí, Alessandra, dentro disso que você colocou, eu tenho alguns dados aqui que a gente falou dos 10 milhões de mulheres empreendedoras. Quase metade dos novos negócios no país já nascem pelas mãos de mulheres. Que a gente já colocou isso aqui. Mas quando a gente olha para o recorte racial, o cenário muda bastante. Mulheres negras representam quase metade das empreendedoras brasileiras. Olha que número. Que potência existe nesse número e por que ainda se fala tão pouco sobre isso? 59% exatamente é o dado, é o recorte onde que fala que a mulher negra é com relação ao empreendedorismo dentro desse país. E a gente ainda está subjugada. Sim. A gente não tem acesso, a gente não tem crédito, a gente não nos entendem como empreendedoras, pensam a gente como micro ou dentro de pequenos negócios. E não, nós somos uma realidade. Hoje nós temos numa cidade de Uberlândia que é puro negócio. A gente é um polo de negócios dentro da cidade. E a gente vê muito pouco o despreendimento com relação ao empreendedorismo feminino e dentro do empreendedorismo negro. Então, uma das funções com relação ao meu trabalho enquanto empreendedora, enquanto líder dentro dessas comunidades que, no caso, eu atuo, é justamente poder dar visibilidade. Dar visibilidade para que esses negócios comecem realmente a aparecer e eles possam ser descobertos, para que as pessoas que governam o país, governam as cidades, para que eles possam começar a entender, não vai existir um grande desenvolvimento dentro desse país enquanto nós não começarmos a pensar dentro do empreendedorismo. Porque hoje 59% dos negócios que são gerados estão vindo do empreendedorismo. Sim. E ainda continuam querendo dividir, investir em outros segmentos. Nós estamos aí, com a questão, a inovação, a IA, super abrangente dentro do nosso território nacional. A gente vê muito, mas ainda continua tudo nichado. Sim. Nichado nos homens, nichado nos grandes empreendimentos. E aí você vê alguns setores dentro do governo falando, não, nós estamos investindo no empreendedorismo. Você vai num evento, só tem homens, só tem empresas que já têm uma gestão estruturada, que já têm uma gestão consolidada. E quem realmente move o país, move a economia, move a circulação do dinheiro dentro das cidades, não tem acesso. É porque nós estamos falando aí em geração de emprego e em geração de renda.
Também. Isso, porque fica também, fica ali subestimado com relação a essa parte, porque quantos pequenos negócios empregam hoje dentro desse país? Exatamente. E aí fica tudo ali com relação àquela questão, porque hoje todo mundo fala que para você ter um negócio, você tem que ter um CNPJ. E nem sempre, a maioria, vamos supor, dentro do recorte do empreendedorismo negro, tem muitos negócios da maioria. Eu tenho dados com relação, quando eu fui montar o Exclusive, que basicamente 45% das minhas mulheres não têm CNPJ ainda. Ou seja, está na informalidade. Mas está gerando dinheiro para a economia. Mas está gerando renda. E aí? Mas aí eu também não posso chegar para ela e falar assim, vamos montar logo o seu CNPJ, vamos montar seu MEI, vamos montar sua estrutura, para que você possa começar. Eu tenho que dar base. Sim. E aí eu preciso de economia, de políticas públicas, eu preciso que os governos, que as prefeituras, que todo um cenário nacional olhe um pouco mais para essa vertente. Né? Então, assim, porque o trabalho que eu faço, eu estou construindo um trabalho de formiguinha. E eu tomei essa decisão também de tomar esse trabalho como formiguinha. Uma vez eu fui assistir uma palestra sobre finanças numa sala com mais de 100 mulheres. Né? Era um evento com mais de 100 mulheres. Levaram um especialista de um empreendimento de capital, de negócios e tudo. E a pessoa está lá falando sobre taxa Selic, que não sei o que. Você não pode investir na poupança, porque na poupança não rende. Você tem que investir no Tesouro Direto e tudo. E aí eu parei e fui olhar os rostos das empreendedoras. Primeiro fui olhar o recorte, quantas eram brancas, quantas eram negras, e aí eu fui vendo o recorte. Todo mundo estava olhando como se fosse assim, caramba, o que será é que ele isso? Tá falando? Eu não tenho noção do que é isso. CDB, CDI, não sei o quê. Vai perguntar essas siglas para as mulheres empreendedoras no dia a dia, ela não sabe. Aí o que acontece? O que aconteceu? Eu falei, a partir de hoje eu quero dar base. Porque não adianta você chegar, Margarete, começar a colocar na lousa lá histórias, é vivência. Entendeu? Então, para eu poder elevar essas mulheres de uma forma que esse pertencimento, para que elas possam sair dessa sustentabilidade delas, estejam embasadas numa clareza de estrutura e também de organização, a gente tem que começar do começo. Então, é isso que o Exclusive está fazendo. Então, a gente começou a falar de estrutura, a gente começou a falar de estratégia, agora nós falamos de posicionamento, que nós não vamos parar de falar, porque o posicionamento ele tem que ser diário, ele tem que ser entendido de acordo com cada segmento. Agora nós vamos falar de finanças, e vamos continuar tratando. Às vezes, no primeiro momento, eu pensei em separar os grupos, mas é uma vivência que vai ser... Que uma acaba contribuindo com a outra também, né? E vai enriquecendo ali. Porque o que a gente já viu ali, a gente vai continuar. Então, quer dizer, a gente vai continuar trabalhando isso. Se eu começar um novo ciclo, eu vou querendo ou não, vou estar sempre... E eu não quero que a gente comece. A gente tem que continuar. Essa continuidade é um processo, na que vai dar sequência ao processo. E aí a gente vai... Porque uma coisa também que acontece dentro das minhas comunidades, porque um dado também que eu quero trazer para você também com relação à questão do empreendedorismo, hoje já está assim... selado, que a gente que trabalha com empreendedorismo, a gente não tem que ficar dando segmento individual. Hoje os grandes negócios estão sendo desenvolvidos em grandes comunidades. As comunidades de mulheres, as comunidades de empreendedorismo estão sendo mais rentáveis do que você, porque antigamente era só você ter uma loja, abrir uma loja, você tinha lucro, você tinha entendimento, mas agora, a partir de comunidades que você fortalece seu negócio. E isso é muito importante. Muito. A gente está falando dessa questão de rede, de pertencimento, de conexão, e os seus projetos trabalham muito isso. Mas o quanto falta de rede ainda, o quanto a falta de rede ainda é um obstáculo para mulheres negras que querem empreender? Olha, precisa-se que todo mundo que esteja dentro desse ecossistema comece a entender que uma é um degrau da outra. Por exemplo, quando você tem um segmento, quando você trabalha, por exemplo, a gente agora está fazendo uma ação, onde nós vamos assistir o grande filme do momento aí, do Diabo Veste Prada. E a gente vai levar essas mulheres para o cinema. E aconteceu de hoje, uma delas perguntou assim, hoje eu preciso... gente, eu não fui fui em loja tal e tal, e não encontrei, tá tudo muito caro.
Alguém tem uma indicação? Eu fui lá, lancei, peguei uma mulher de uma outra rede, mas que tem o que a gente precisa, trouxe ela para dentro da rede, daquela rede ali. Falei, gente, falei, olha, seguinte, preciso de algo especial para essas mulheres aqui. Uhum. Ela fez uma coisa para elas dando um desconto de 50%. E o que que aconteceu? Movimentou o grupo, tá todo mundo movimentando, tá todo mundo trazendo, tá todo mundo querendo movimentar. Uma já começou a jogar bolsa lá. Então, o que acontece? A rede ela tem que ter acesso para todas. Então, e quem está à frente, quem está liderando essas comunidades, liderando essas redes de mulheres, tem que entender que o ganho ele não pode ser somente individual, ele tem que ser coletivo. Essas redes têm que ser feitas realmente amarradas e seladas realmente para o entendimento de que todas têm que ganhar. Não adianta você só priorizar alguns segmentos, ou você tem que dar acesso para que todas possam contribuir de forma gradativa para que uma possa acessar. Então, o que que acontece? Com isso, a gente começa a dar espaço para que outras entrem. Aí fala, nossa, mas eu tenho acessório. Que pode complementar a roupa que ela vai ter ali. Eu também dou 20% de desconto. Não que eu tô falando aqui, não é questão de diminuir o valor, mas é a partir do momento, porque ela vai ali na loja, ela vai escolher a roupa ela vai escolher a roupa que ela conseguiu o cupom de 50%, mas eu tenho certeza, pela empreendedora que é, ela não vai sair de lá da loja só com um look. E ela pode virar cliente e vai criando essa. E o que eu fiz? Trouxe ela para dentro da rede. Eu não trouxe só o cupom, trouxe ela para ela poder falar o que ela tem, o que ela traz. Então, a gente tem que começar a fazer isso. E hoje as pessoas também estão entendendo, pensando assim: eu tenho a minha comunidade, só pode entrar. Não, gente, na minha comunidade, por mais que eu trabalhe com mulheres negras, dentro do Conexão Melanina, você pode ver lá, tem mulheres que não são negras. Sim. E que estão lá porque querem estar lá. Então, a minha rede não é uma rede exclusiva. Eu não tenho nenhum tipo de. Não é um movimento negro. Eu trabalho com rede de mulheres empreendedoras. Sim. Eu tenho uma comunidade de mulheres. E essa comunidade de mulheres, para levar para elas pertencimento e também reconhecimento para que elas possam virar autoridades naquilo que elas quiserem. Sendo empreendedoras, sendo mulheres, sendo na parte corporativa, porque a gente tem até gente que trabalha com CLT lá no meio das nossas redes também. Além de empreendedoras, assim, então são CLT. Mas isso que você me traz reforça muito, eu acho que vai além de uma frase bonita, daquela coisa que a gente fala, juntas somos mais fortes. E isso é real, a gente comprova ali na prática, no dia a dia, quando se cria essa conexão, bem desse exemplo que você trouxe, né? De uma querer ajudar a outra, uma trazer esse pertencimento também para a outra e fortalecer. Não, vamos participar, eu te ajudo, eu tenho a bolsa, eu te dou a dica porque eu sou consultora de imagem e tudo mais. Então, uma vai agregando na vida da outra. Uma coisa que eu faço dentro das minhas comunidades também, que eu vi que dá muito certo, é você também dar voz para essas mulheres. Não só simplesmente deixar ela lá como mais uma integrante do grupo. Um exemplo disso foi essa ação com relação que nós vamos fazer para o Diabetes Falando. A consultora de imagem mandou lá o post falando sobre o evento, sobre o filme. Aí eu peguei e falei assim, por que a gente não reúne? Para a gente poder ir juntas assistir esse filme. Não, melhor, por que nós não fazemos essa e essa ação? Não vou contar aqui a ação, ainda não sei que vai passar depois, mas por que a gente não faz de a gente entrar todas juntas, desfilar dentro do shopping, fazer conteúdo e depois assistirmos o filme todos juntos? Falei, e peraí, não, mas eu não vou fazer isso sozinha. Quem vai fazer isso é você, Gi. E dei voz para ela. E ela já me deu retorno. Alessandra, várias me procuraram para me poder fazer o trabalho de consultoria de imagem para elas, para poder fazer coloração. Por quê? Porque ela conseguiu se mostrar diferente dela simplesmente fazer um post de Instagram e jogar dentro do grupo para divulgar. Sim. Ela começou a se mostrar quem ela é. Então eu dei para ela um reconhecimento e um pertencimento para que ela pudesse mostrar o trabalho dela, sem precisar dela simplesmente dizer isso em uma frase num post estático, parado, frio. Essa é a diferença. Então, e agora, e depois disso eu falei assim, eu faço isso dentro, eu sempre fiz isso. Muita gente fala assim, mas é seu grupo, você vai dar o espaço para outra pessoa falar. Gente, eu não sou detentora de nada. Nós não somos detentores de nada. Nós formamos o grupo.
O grupo tem que ser O grupo formado. é nosso, O né? grupo é nosso, tanto que eu levo pessoas sempre diferentes, faço questão disso, né? Até mesmo para poder desenvolver. E eu só me surpreendo. Semana passada nós tivemos um encontro ali falando sobre influência de mercado e mercado digital. Uma das meninas filmou uma empreendedora que estava lá falando com relação ao trabalho dela de desenvolvimento, que ela trabalha com leis. A menina tá explodida na internet. Você viu? 2 milhões de visualizações. 2 mil? Não, 5 mil, 5 5 mil mil. visualizações para ela que tem 1.000 seguidores. E Exato. ela me passou essa noite falando, a gente conversa. Ale, o tanto de gente me perguntando se eu faço curso. Olha, Então eu falei assim, não deixe as oportunidades passarem. sim, Então isso é diferencial. com certeza. Isso não é só pegar um monte de mulher, colocar dentro do grupo e pedir para elas ficar postando todos os dias. Isso é dar voz, né? Dar sentido. Entendeu o que que é a questão do pertencimento, do reconhecimento? Sim. Então, o Conexão Melanina é sobre isso. Não, e eu tento fazer isso também dentro do Conexão Melanina geral, tanto quanto lá no Exclusive a gente faz um pouco mais, mas eu já estou começando a trazer essa vertente até mesmo, porque a minha ideia é esse grupo que está ali dentro do Exclusive começar a fazer parte das atividades do Conexão Melanina. E a partir de maio já vai começar a ser feito isso. Uma das meninas que estão do Exclusive é responsável pela atividade mensal do Conexão Melanina. Que Primeiro bacana. porque também a Alessandra também tem que aprender a delegar, entendeu? É. Mesmo eu não querendo Dividir. dividir, entendeu? Vou colocar elas ali para que elas... E ela se sentiu honrada de poder fazer. Então, dei o tema, ajudei, fiz um negócio lá, mas agora é com você. Mas aí você contando tudo isso e falando da Alessandra, quem é a Alessandra? Porque você não nasceu empreendedora. Como é que houve essa virada de chave? A Alessandra é uma mulher de 51 anos, que durante muito tempo trabalhou dentro do corporativo, né? Eu tenho mais de assim, 26 anos de experiência de vendas, trabalhei muito com vendas, né? Ficava dentro do mercado, mas sempre tive um anseio. Na realidade, há muito tempo atrás eu comecei a ser empreendedora, mas caí na armadilha, né, daquela questão de ter uma sócia e de não ter estrutura, de não ter clareza, de não saber, porque na realidade, quando eu fui empreender, eu fui para poder mostrar voltada dentro daquilo que sempre me pegam, que é a questão do coração, porque a empresa ia fechar e nós íamos ficar mais de 14 pessoas desempregadas e eu olhei para minha sócia e falei assim, nós não podemos Vamos deixar deixar, não. esse povo aqui, não. Vamos arrendar isso aqui. E comecei a empreender, né, a gente montou uma revista e um jornal. E a gente deu seguimento para isso. E depois, assim, eu vim de uma família que eu tive sempre tios, meu pai, assim, meus tios eram muito empreendedores também. Mas aí, no decorrer do caminho, apareceu mesmo tendo todas essas atividades, eu ainda era escondida dentro de mim, né? E quando eu resolvi ter um autoconhecimento de mim, eu também entendi que eu precisava ter uma nova retomada. E foi aí onde começou tudo. Então, através desse autoconhecimento, eu comecei a empreendi com a União das Influências, e aí eu descobri o meu caminho, que eu não queria andar sozinha, eu queria, para que eu possa também seguir no meu caminho, entender, eu tenho que estar junto de outras mulheres que têm o mesmo objetivo que eu. Então, a Alessandra Fabiani é essa mulher que está em busca realmente de um espaço, de estar realmente buscando o lugar dela. Não quero o lugar de ninguém, quero o lugar que me pertence, o meu lugar de reconhecimento através dos meus negócios, né? Para que eu possa realmente fazer a diferença naquilo que eu nasci para ser. Ser uma mulher vencedora. E isso não veio assim, da noite para o dia, foi uma construção. Você mesmo começou a contar aí o passo a passo. Se você pudesse deixar um recado, uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo, que vai acompanhar esse podcast, que às vezes está lá no cantinho dela e pensando o que eu faço da minha vida, do que eu sou capaz, que conselho você daria? Tire as amarras que estão amarradas nos pés do quartinho dos fundos onde você está agora. O grande salão está aberto para você, independentemente de quem esteja lá te olhando. Porque não adianta você querer ficar ali, olhando o salão movimentar, querendo estar lá, sabendo que você pode chegar lá e não tomar essa decisão.
Então decida por você esse merecimento, porque você merece ser quem você é. Então saia agora, desamarre essas correntes dos quartinhos dos fundos onde você está e vai para o grande salão, porque você vai vencer. Que lindo. E isso para mulheres no geral. A gente está falando para a mulher que está ali no cantinho. E para a mulher negra, que às vezes deu já o primeiro passo, começou a empreender, mas ainda não se reconhece como potência. Qual seria o primeiro passo para ela começar a ocupar o lugar dela no mundo? Respirar, olhar no espelho e entender que ninguém tem o direito de diminuir ela. O primeiro olhar nosso, enquanto mulher negra, tem que ser para dentro de nós, Margarete. Porque o que falta para a mulher negra é entender que não existe nenhum lugar que não seja pertencente a nós. Nós pertencemos a qualquer lugar que nós queremos estar. Mas precisamos tirar as escamas dos nossos olhos. Escamas que foram colocados por uma sociedade, por uma história que só quer nos diminuir. E até mesmo movimentos, lugares e pessoas hoje preferem que nós continuamos diminuídas, silenciadas. Então, para que isso aconteça, você tem que tirar as escamas dos olhos e seguir o você. Lindo e forte. É para pensar, é para refletir muito sobre isso e movimentar, ocupar um espaço. Eu não tenho frases assim escritas de nenhum tipo de livro, tirado de um livro. Isso é vivência. Sabe, porque durante muito tempo eu fiquei com esses olhos nessas escamas, pensando que eu só merecia um A, B. Não, mas eu não mereço só A, B, eu mereço o alfabeto inteiro. E hoje o que eu quero dar realmente para essas mulheres é esse acesso, é essa estrutura, é esse entendimento, esse pertencimento e esse reconhecimento. Por isso que o Prêmio Mulheres Negras que Move a Terra hoje é nacional. E eu fiquei tão feliz de ver, quando a gente lançou o Prêmio Nacional, de várias mulheres no direct, de vários lugares do país. Eu quero ser homenageada, porque esse prêmio é referência. Referência. Então, essa vivência é que nos leva a mostrar para todo mundo, Margarete, que a gente pode. E a gente precisa entender que nós merecemos. Que bom. Eu quero que, antes da gente terminar, ainda que você fale um pouquinho mais desse projeto Mulheres Negras que Movem a Terra, porque é um prêmio e que já acontece agora em junho? Julho. E tem uma data específica, tem o porquê dessa premiação. Você falou que é o segundo ano que está em nível Brasil. O que esperar desse evento, desse movimento? Na verdade, é muito mais que um evento, do que uma premiação. É um movimento. O prêmio surgiu de acordo com uma data muito especial para nós mulheres negras, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que ele acontece todo dia 25 de julho, né, em aluância com relação à história de Teresa de Benguela, que foi uma das grandes mulheres negras quilombola que, dentro da sua comunidade, fez a diferença. Ela tinha uma estrutura dentro da comunidade, uma estrutura política, governamental, de onde tinha área de finanças e tudo ali. Então, já tudo a ver comigo, né? E como eu via que na cidade não tinha nada, assim, do porte com o qual eu queria que tivesse essa relevância dentro da cidade, eu comecei com 7 mulheres, a gente reuni essas mulheres para dar esse reconhecimento, que o prêmio chama Mulheres Negras que Movem a Terra. O prêmio, ele fala mulheres negras, mas é porque o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana, ele faz uma nuance com relação a mulheres negras e todas as suas miscigenações. Então, é a mulher negra, latino-americana e caribenha. Então, da América Latina para lá dos Estados Unidos para cá desceu todo mundo. Então todo ano a gente tem mulheres negras, mestiças, indígenas, que a gente faz essa nuance. Então, às vezes teve gente que um dia falou assim, mas o prêmio tem mulher negra, não tem mulher lá que não é negra. Eu falei, quem disse que nesse país todo mundo é branco?
e todo mundo é 100% E a negro. mistura? Nós temos as misturas. Você é uma mulher negra que move a terra. Sim, eu tive esse privilégio de receber o prêmio há 2 anos, né? Você é da, Então, não, você é da turma de 2024. 2024. É. Então, e aí a gente reúne no dia 20. A priori, a gente gostaria de fazer todo dia 25, mas com relação a datas, essas questões, esse ano vai ser no dia 22 de julho. Né, a gente ainda está fechando, a gente já escolheu, a gente escolhe as mulheres através de indicações das mulheres do ano anterior, então as meninas que foram homenageadas no ano de 2025 indicaram As as homenageadas mulheres, desse né, ano. desse ano, aqui da região, Uberlândia, Uberaba, Monte Carmelo, então a maioria daqui, então a gente já tem um time dessas mulheres escolhidas, estão todas ansiosas para se revelarem, né, e agora a gente está na seletiva da Nacional, onde a gente fez um post, está escolhendo histórias, fazendo uma curadoria. A gente teve mais de 370 indicações de Que mulheres do Brasil. maravilha. Então tem indicação do Florianópolis, de Mato Grosso do Sul. Gente, eu me surpreendi, tive indicação do Acre. Que E não foi lindo. só uma, não. Então, assim, a gente tá assim. Eu e as embaixadoras, esse ano eu resolvi colocar as embaixadoras para poder me ajudar, porque eu quero escolher realmente histórias com tomadas de reconhecimento de história de superação e conquista, que é a temática do prêmio. Porque quando a mulher move, né, move a terra, ela move uma estrutura, né? Como Sim. dizia Angela Davis. Eu não falei a frase dela correta porque não é necessidade. Porque a gente vai criando os caminhos. Então a gente vai fazer esse baile de gala, né, onde nós vamos entregar o prêmio de reconhecimento para elas no dia 22. E essa cidade vai parar, né? Porque vão ser mais de 50 mulheres, sendo elas mais de 27 dos estados de outros estados nacional aqui do Brasil. E a gente movimenta a economia, né? Com certeza. A economia, Hotelaria, restaurante, transporte, tudo, né? Com certeza. tudo, aluguel de roupa, porque é assim, ó, é de gala, porque é um dia especial, é um dia de reconhecimento. Então, todas vamos lá celebrar. Então, já colocar na agenda aí, 22 de julho, E- prêmio Prêmio Mulheres Negras que Movem a Terra. Dia 30 agora, né? A gente não sabe, já vai ser reveladas todas, porque elas passam por um processo. A gente não é só falar que vai ser e vai lá no dia ganhar, não. A gente tem todo, você sabe como é que é. Sim. A gente vai acompanhá-las até o dia 22, através de um grupo de WhatsApp aí, para elas se conhecerem e fazerem network, negócios e também se conhecerem. Que maravilha, gente, que bate-papo gostoso. Dá vontade de ficar aqui, ó, a tarde Eu nem inteira senti conversando. Muito delicioso, assim, a gente aprendeu muita coisa e chamou para muita reflexão. Por isso que eu falo que o Prosa Empreendedora, esta edição, não foi só uma conversa, ela foi um chamado. E um país onde mulheres, especialmente mulheres negras, ainda precisam provar o tempo todo que são capazes, histórias como a da Alessandra não apenas inspiram, mas abrem caminho. Porque empreender para muitas não é escolha, é sobrevivência. Mas transformar isso em potência, em identidade, em movimento coletivo, é o que muda tudo. Alessandra Fabiani não constrói apenas projetos, ela constrói pontes. E talvez o mais importante seja isso, lembrar que nenhuma mulher precisa caminhar sozinha para chegar onde merece. Que esse episódio não termine aqui, mas que ele ecoe, que ele provoque e principalmente que ele mova. Alessandra, muito obrigada pelo bate-papo de hoje e que realmente você continue seguindo esse caminho e ajudando a levantar muitas mulheres. Nossa, que palavras mais lindas. Muito obrigada, Margarete. E você sabe o tanto que eu admiro você, admiro o seu trabalho. A Prosa Empreendedora vai ser um sucesso. Obrigada. Né? Eu já sou fãzaça do Notas e Prosas, da nossa coluna, que eu já falo que ela é até, né, porque eu tô lá toda quinta-feira. Toda quinta, Prosa Empreendedora nas redes sociais. Isso, a Prosa Empreendedora nas redes sociais, porque
esse trabalho que você faz de dar também, você também, através do seu trabalho, dá voz para essas mulheres. Obrigada. Então, assim, muito obrigada pelo convite e foi muito legal a forma com qual você tocou nos assuntos, porque a maioria das pessoas às vezes querem trazer a gente para poder falar sobre empreendedorismo negro, falar da mulher negra e leva muito para um lado que nem sempre é, né, que a gente é sempre vista. E a gente tá aqui para realmente ser diferente mesmo. É empreendedorismo, é negócios e é sobre isso. Muito obrigada mesmo pelo convite e muito sucesso, mas muito sucesso mesmo. E já quero voltar, porque foi tão bom, tão bom. Obrigada eu. E a Prosa Empreendedora volta em breve.